Olá, meu nome é Kaique Xavier, sou professor de matemática. Hoje nós iremos resolver a aula Operações com Radicais, nono ano, módulo 2.4, página 46, apostila do nono ano, tá? Então vamos lá. O exercício 1 fala assim para nós, ó. Reduza os termos semelhantes em cada uma das expressões. Então ele deu a expressão A. Na expressão A ele fala assim para nós, ó. 8 raiz de 2 mais 3 raiz de 2. E ele quer que nós reduzimos isso daí numa expressão só. Foi o que o exercício pediu. E aí nós podemos fazer o que nesse caso, ó? Os radicais aqui, eles são iguais? Sim, eles são iguais. O número que está dentro da raiz, ele é igual ao outro, ó. Então eu posso somar os que estão fora, tá certo? Eu posso somar esses dois, ó. 8. Por que somar? Porque aqui é uma operação de adição, ó. 8 mais 3, 11. 11 o quê? Raiz de 2. Pronto. Essa é a resposta. Reduzir em uma expressão, que foi o que ele pediu. Reduz os termos semelhantes em cada uma das expressões. Não necessariamente uma expressão, né? Era uma expressão, isso daqui de soma, de cooperação de adição, e aí nós reduzimos em uma única só, tá certo? E eu pude somar essas duas porque os meus radicais aqui dentro são o quê? São iguais. E além dos radicais serem iguais, os meus índices também são iguais. Senão não ia valer de nada, os índices também tem que ser iguais, tá certo? Então os índices são iguais, radicais iguais, eu posso somar ou subtrair os de fora. Nesse caso era soma, nós conseguimos somar o de fora. Letra B, fala assim para nós, ó. 10 raiz de 7 mais 4 raiz de 7 menos 2 raiz de 7. Aí nós vamos analisar o seguinte aqui, ó. Os radicais são iguais? Sim, são iguais. Os índices são iguais? São iguais. Eu estou falando direto aqui, mas lembra que nós já entendemos que quando não tem, nós já fizemos isso anteriormente, quando não tem nenhum número aqui no meu índice, significa que isso aqui é uma raiz de índice 2, tá certo? O 2 não é necessário colocar. Em livros de matemática, na internet, dificilmente o índice 2 ele aparece. Mas quando não tem nada, nós obrigatoriamente temos que saber que esse índice é o 2, certo ou não? Então, índice aqui 2, índice 2, índice 2. E os que estão aqui dentro também são iguais. Basta somar ou subtrair, ó. 10 mais 4, 14. 14 menos 2, 12. 12 o quê? Raiz quadrada de 7. 12 raiz de 7, certo? Exercício C. Letra C, na verdade, né? Aí a letra C fala assim, ó. 5, aliás, raiz de 5, raiz quadrada de 5, mais raiz quadrada de 5, mais raiz quadrada de 5, mais raiz quadrada de 5. Vamos somar isso daqui, ó. Primeiro, quando não temos nenhum número do lado aqui, significa que não é que está vazio, significa que tem um 1 ali, certo? Então, aqui tem 1, aqui tem 1, aqui tem aquela história. Se eu tenho aqui, por exemplo, x, qual número está do lado do x? Ah, professor, quando não tem nada, eu tenho um x. Y, qual número está do lado desse y? Quando não tem nada, um y. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho 1, 1, 1 e 1. Posso somar? Claro que sim. Os que estão dentro são iguais, que são os radicais, e os índices também são iguais. Se os índices são iguais, eu posso somar. É tudo soma. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. 4 raiz de 5, certo? Então, resposta 4 raiz quadrada de 5. D.
9 raiz cúbica de 3. Agora é raiz cúbica, ó. Só raiz de índice 2, que quando não tem nada ali, significa que o índice é 2. O resto, todos vão colocar índice. Se for índice 3, se for índice 4, se for índice 5. Só índice 2 que não tem. O resto com certeza irá ter, tá? Então, ó, 9 raiz cúbica de 3 menos 12 raiz cúbica de 3. Menos 12. Radicais são iguais, índices são iguais. Então, eu posso subtrair ou somar os de fora. Nesse caso, nós vamos subtrair porque é uma subtração, ó. Eu tenho 9 positivo e eu devo 12, eu devo 3. Devo 3 o quê? Raiz cúbica de 3. Então, resposta final, menos 3 raiz cúbica de 3, tá certo? Esta é a resposta final. Vou até escrever um pouco melhor aqui, que ficou meio torto. Então, menos 3 raiz cúbica de 3. Letra E. Tem a letra E. Letra E. Fala assim pra nós, ó. 5 raiz de 6 mais 2 raiz de 13 mais 9 raiz de 6 mais 9 raiz de 6 mais 3 raiz de 13, ó. Mais 3 raiz. A letra E fala o seguinte para nós, ó. 5 raiz de 6 mais 2 raiz de 13 mais 9 raiz de 6 mais 3 raiz de 13. Então é o seguinte, concorda comigo, os índices são iguais de todas, certo? Os índices não são iguais, então eu posso mexer, esse é o principal item, né? Nós já falamos sobre isso em aulas passadas também. E eu vou ler agora os radicais. Então, ó, este eu consigo usar com este, e este eu consigo usar com este, ó. Então irá ficar 5 mais 6, mais 9, 5 mais 9, 14. 14 o quê? Raiz de 6. 2 mais 3 mais 5, que deu positivo, mais 5, raiz o quê? Raiz de 13. 14 raiz de 6 mais 5 raiz de 13. Aí essa é a resposta final, tá, galera? Aqui não tem o que nós resolvermos mais. Posso juntar esses dois? Não, porque os radicais são o quê? Os que estão dentro das raízes são diferentes. Mas, professor, os índices são iguais, mas não basta somente os índices serem iguais, certo? Os radicais também tem que ser. A gente vai aprofundar isso um pouco mais. Vai ter exercício que ele vai exigir um pouco mais quando se trata de operações com os radicais. As regrinhas vão só aumentando, mas esse início aí, vamos parar por aqui, tá? Então, a letra F, ó. A letra F fala o seguinte para nós. 2A, ele colocou um A, raiz de 10, menos 3A, raiz de 10, mais 8A, raiz de 10, é isso? Isso. Ó, são iguais, são semelhantes aqui. Primeiro passo, os índices são iguais e os radicais também. Então esse daqui eu posso somar ou subtrair, ó. É tudo A. Ah, professor, mas são diferentes os de fora. Os de fora não interessa, não importa. E a letra aqui são a mesma, ó. Lembra que na matemática nós podemos e devemos somar ou subtrair os termos iguais? Nesse caso aqui são iguais, ó. 2A menos 3A, eu tenho 2 e eu devo 3, eu devo 1A. Se eu devo 1A, mas eu tenho 8, eu pago esse 1 e fico com 7A. 7A, raiz de 10. Ou então, 2 mais 8. Eu posso fazer da forma que eu quiser. Soma, não importa a ordem que nós iremos fazer aqui, ó. 2 mais 8, 10. 10 menos 3, 7. 2 menos 3, menos 1. Menos 1 mais 8, 7. 8 menos 3, 5. 5 mais 2, 7. Tanto faz a ordem que você fizer aqui, não vai interferir, tá? 7A, raiz de 10. Exercício número 2, ó.
Exercício número 2 fala assim para nós. Escreva as expressões na forma mais simples possível. Então ele quer que nós vamos reduzir na forma mais simples, o mais simplificado, tá? Então a letra A deu assim para nós. Raiz de 32 menos raiz quadrada de 8 mais raiz de 72. Primeiro passo aqui. Vamos reduzir isso aqui. Vamos reduzir essa expressão o mais simplificado possível. Toda resposta da matemática, nós temos que escrever sempre o mais simplificado possível, tá? Às vezes a resposta que você chegou, ela está até correta. Mas se não está simplificado, infelizmente, ou você não vai achar a alternativa correta de um vestibular, porque o vestibular sempre vai dar reduzido, ou de uma prova, possivelmente aí vai descontar ponto, vai perder porque não colocou a resposta mais reduzida possível. Então nesse caso é o seguinte, ó, raiz de 32, raiz quadrada. Vamos fatorar o 32, ó. Vou dividir por 2, 32 dividido por 2 dá 16. Vou dividir por 2, dá 8, por 2, dá 4, por 2, dá 2, por 2, dá 1. Então, como aqui é raiz quadrada, nós temos que pegar o quê? Sempre de 2 em 2, ó. Tá certo? Sempre de 2 em 2 para nós resolvermos, fatorarmos essa raiz. Então, raiz quadrada de 32, na verdade, vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado, 4. Vezes 2. 4 vezes 4, 16. Vezes 2, 32. Tá certo, ó. Agora, vou só copiar aqui, ó. Menos. Vou apagar esse aqui e fazer da raiz de 8, tá? Só tô fazendo passo a passo aqui para nós entendermos, ó. Só escrever simplificado. 8 fatorado, ó, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Vamos pegar de 2 em 2, ó. Então aqui vai ficar 2 ao quadrado vezes 2. Certo ou não? Mais raiz quadrada de 72. Vamos ver como vai ficar a raiz quadrada de 72, ó. Vou apagar isso aqui e fazer raiz quadrada de 72. 72, vamos fatorar, ó. 72 por 2 dá 36, certo? 36 por 2 dá 18. 18 por 2 dá 9. 9 não dá por 2, só dá por 3, que dá 3. E 3 por 3, que dá 1. Raiz quadrada, vamos pegar de 2 em 2, ó. Então, raiz de 72 vai ficar... Vou tentar colocar aqui, tá? 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 ao quadrado. Certo? Beleza. Agora vamos ver o que repete lá dentro e simplificar essas raízes aqui, ó. Como eu comecei aqui, eu vou continuar aqui, tá? Qual que repete? O que repete sai da raiz, ó. Esse e esse. 2 vezes 2, raiz de 2. Esse daqui não saiu da raiz porque não repetiu, ó. Como assim repetiu? Tá vendo que tem um expoente aqui em cima? É o que está repetindo. Então, o que está repetindo a gente tira da raiz. Tirei da raiz. Menos, ó. Tá repetindo? Tá. Então, reescrevo fora. Só deixo na raiz o que não repete. Mas, tá repetindo, esse 2 sai. Esse 3 também tá repetindo, então 2 vezes 3. Raiz de 2. Deixa eu apagar. Escrever um pouco melhor aqui, ó. Mais o 2 repete, ó, sai, e o 3 também repete, ó. Então, 2 vezes 3, raiz de 2. Agora, 2 vezes 2, 4, raiz de 2, menos. Aqui não tem o que fazer, 2 raiz de 2, mais 2 vezes 3, 6. 6 o quê? Raiz de 2. Agora vejamos, ó. Eu tenho índices iguais
E radicais também igual. Posso fazer o quê? Somar ou subtrair o de fora. Ó. 4 menos 2, 2. 2 mais 6, 8. 8 raiz de 2. Isto daqui simplificado é a mesma coisa que 8 raiz de 2. Tá certo? Esse foi o exercício aí da letra A. Agora, letra B, ó. Vou apagar esta parte. Exercício número 2, tá? Continuação. B. O B fala o seguinte para nós, ó. 3 raiz de 125, raiz quadrada, mais 4 raiz de 45. Primeiro passo aqui, nós temos que fazer o quê? Fatorar. Fatorar essas raízes, tá? Então vamos lá, ó. Vou fatorar o 120, vou fatorar desse lado agora, tá? Vou fatorar o 125. Primeiro, começo dividindo por 2. Professor, dá por 2? Nesse caso não dá, porque o número para ser divisível por 2, ele só pode terminar em número par. Aqui é número ímpar, ó. Então isso aqui não é divisível por 2. Por 3, para ser divisível por 3, a soma dos meus algarismos tem que ser divisível por 3, ó. 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. 8 é divisível por 3? Não. Então eu posso afirmar que este número também não é divisível por 3. Estou usando os critérios de divisibilidade, tá? Por 2 já vimos que não, porque tem que ser número terminado em par. Não é par, termina em 5, 5 é ímpar. Por 3 também não dá. Para mim saber se qualquer número é divisível por 3, só basta somar eles. Se a soma deles for divisível por 3, eu posso afirmar que esse número também é divisível por 3. Nesse caso aqui a gente viu que não é. Agora, vamos ver por 5. Qual é o critério para ser divisível por 5? O critério de divisibilidade por 5 é que o número termine entre 0 ou 5. Terminou entre 0 ou 5? Sim, terminou. Então eu posso afirmar que esse número é divisível por 5. Ó. Dividido por 5. 125 dividido por 5 dá 25. 25 dividido por 5 dá 5. 5 por 5 dá 1. Como isso daqui é uma raiz quadrada, índice 2, nós temos que pegar de 2 em 2. Então é 5 ao quadrado vezes 5. Então é 3 vezes 5 ao quadrado vezes 5. Mais 4 vezes 45, mesma coisa, vamos fatorar. Só que o 45 dá para dividir por 3, ó. Por 2 não dá, porque termina em ímpar. Por 3 dá. 4 mais 5, 9. 9 dividido por 3 dá 3, dá exato. Então eu consigo dividir. 45 dividido por 3 dá 15. 15 dividido por 3 dá 5. Agora só dá por 5 que dá 1, ó. Vamos pegar de 2 em 2 porque é raiz quadrada. 3 ao quadrado vezes 5. Bom, pessoal, voltando aqui, ó. 3 vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 5. Esse 5 repetiu. Como o 5 repetiu, ele saiu da raiz. Como assim repetiu? O expoente aqui em cima é igual ao meu índice, ó. E eu tenho 5 ao quadrado. O 5 não está repetindo 2 vezes, então eu tiro ele daqui, ó. Vezes a raiz de 5. Essa raiz de 5 permanece porque não repetiu nada. Mais 4 vezes. O 3 repete 2 vezes porque é 3 ao quadrado. E está ao quadrado aqui, que é igual ao meu índice. 3 ao quadrado. 9, né? Na verdade não vai portar o 9. Eu sei que o 3 repetiu. Vezes o 5, porque o 5 não repetiu, então raiz de 5. Só sai da raiz aquele que repete. Agora, 3 vezes 5, 15. 4 vezes 3, 12. 15 mais 12, 27, não é isso? 27. 27, raiz de 5. Bom, o exercício número 3 fala assim para nós, ó. Efetue as multiplicações e divisões simplificando o resultado. Então ele deu... Nós estávamos utilizando o exercício 1 e 2, a soma e a subtração. Agora nós vamos utilizar a multiplicação e a divisão. E aí vai mudar algumas coisas, ó. A letra A, ele fala assim para nós, ó. Letra A. Raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 20. Bom,
é multiplicação, ó. Professor, mas aqui dentro é diferente, não importa, porque agora é multiplicação. O que importa na multiplicação são os índices serem iguais. Se os índices são iguais, eu posso multiplicar tranquilo, ó. Então, os índices são iguais? São iguais. Então, eu posso fazer o que com esses dois? Multiplicar. 6 vezes 20, 6 vezes 2, 12, com 0, 120. Raiz quadrada de 120. E aí é o seguinte, a raiz quadrada de 120 dá para simplificar. Não posso escrever dessa forma. Lembra que eu disse? Nós temos que sempre escrever da melhor maneira possível, da uma forma mais simplificada, que é o que o exercício está pedindo. Então eu venho aqui, coloco 120 fatorado, aliás, coloco 120 abaixo e vamos fatorar ele. Fatorar ele, ó. Divido por 2 dá 60, por 2 dá 30, por 2 dá 15, por 2 não dá, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Como é raiz quadrada e índice 2, temos que pegar de 2 em 2. Esses dois, só, né? 2 vezes 2, 4, 8, 8 vezes 5, 40, 40 vezes 3, 120. Então, 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 vezes 5. Ó. 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 vezes 5. Qual repete aqui? Ah, o que está repetindo é esse 2 aqui, ó. Então, irá ficar, o 2 sai da raiz. Irá permanecer 2 vezes 3 vezes 5. Esses 3 que não repetiram, ó. Vou fazer aqui no canto, tá? Só apagar aqui. Então irá ficar 2 vezes, vamos multiplicar. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 2 raiz de 30. A letra B fala assim para nós, ó. O raiz de 2, ele está multiplicando todo esse parênteses aqui. Então, o de fora multiplica o de dentro. Quando o de fora está multiplicando o de dentro, nesse caso, a gente faz aquele processo chamado de distributiva, certo? Esse de dentro vai multiplicar todos os termos, o de fora vai multiplicar todos os termos de dentro. Ó. Raiz de 2 vezes 5, raiz de 10, mais raiz de 10 vezes 2, raiz de 20. Então ficou raiz de 10 mais raiz de 20. O raiz de 10 não dá para simplificar, já é o máximo dele. Mas o raiz de 20 a gente consegue simplificar. Ó. Eu venho aqui no canto, divido por 2, que dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Opa, tem que pegar de 2 em 2, então é 2 ao quadrado vezes 5. Raiz de 10 mais 2 ao quadrado. Professor, mas o raiz de 10 o senhor não fez? Por quê? Para simplificar, como é raiz quadrada, não tem que pegar de 2 em 2. Se nós formos fatorar o raiz de 10, ó, eu vou dividir por 2 que dá 5, por 5 que dá 1. Eu consigo pegar de 2 em 2 aqui, que se repetem? Não. Por isso que o raiz de 10, o simplificado dele já é esse daqui. Não tem o que resolver, tá certo? Por isso que nós só conseguiu simplificar o raiz de 20. Então vai ficar raiz de 10 mais esse 2 repete, ele sai, raiz de 5. Então ficou raiz de 10 mais 2 vezes raiz de 5. Essa foi a resposta da letra. Bom, vamos lá então. Ó. Exercício número 3, né? Letra C. A letra C fala assim para nós. 2 raiz de 8 mais 5 raiz de 10. Bom, vamos lá. Eu posso multiplicar esses dois. 2 vezes 5 dá 10. E posso multiplicar esses dois porque os índices são iguais. É multiplicação. Na multiplicação a gente pode trabalhar com eles. Né? Lembrando da regra dos índices iguais. Índice 2, índice 2. 8 vezes 10, 80. Só que esse 80, a gente consegue fazer o que com ele? Simplificar. Ou seja, fatorar ele. E aí vamos fatorar o 80. Ó. Divido por 2 que dá 40, certo? Divido por 2 que dá 20. Divido por 2 que dá 10. Por 2 que dá 5. Por 5 que dá 1. Como é raiz de índice 2, nós temos que pegar de 2 em 2, ó. Este com esse com esse.
2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 5, ó. Certo? Essa é a letra C. Deixa eu ver se eu copiei certo, isso mesmo. Agora, o 2 repete, sai da raiz. O 2 repete, sai da raiz. Raiz de 5. Certo ou não? Vou apagar aqui, tá? Vamos lá, ó. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 2, 40. 40 o quê? Raiz de 5. Agora sim, encerramos a letra C. 40 raiz de 5. Esse é o método mais simplificado possível de 2 raiz de 8 vezes 5 raiz de 10. Multiplicamos esses dois e multiplicamos também os nossos radicais. Eu só posso multiplicar, na adição eu não poderia, lembra? Quando são diferentes os radicais, mas na multiplicação a gente pode. Desde que os índices sejam o quê? Iguais, aí eu posso multiplicar. Letra D, ó. Eu vou apagar essa primeira parte para ficar melhor, tá? Vamos lá. Letra D, ó. A letra D fala o seguinte para nós. Raiz de 3 vezes raiz cúbica de 5. Então, o primeiro passo aqui vai ser o seguinte, ó. Não é raiz de índice 3, raiz de índice 2. Esse índice eu vou trabalhar aqui e este índice eu vou trabalhar nessa outra raiz, eu vou inverter. Não que eu vou mudar, só que eu vou trabalhar com o índice de uma na outra. Vocês vão entender o que eu vou fazer, ó. No índice 2 que tem aqui, quando não tem nada, eu vou colocar só para vocês entenderem nesse caso. É índice 2. Só que eu vou multiplicar, e aqui é o 3, né? Só que eu vou multiplicar aqui por este índice, 3. Só que tudo que eu faço no índice, eu também faço no expoente. Então, índice 3 aqui também. Índice 3 não, expoente 3. Vezes. Agora, aqui não é índice 2 e aqui é 3, ó. Então, eu vou multiplicar aqui por esse índice, por 2. Só que tudo que eu faço no meu índice, eu faço também dentro do meu radical. No caso aqui vai ficar expoente 2. Agora, 2 vezes 3, 6. 3 ao cubo, 27. 3 vezes 2, 6. 5 ao quadrado, 25. Entenderam por que eu fiz isso ou não? Que eu deixei os índices iguais. Olha aí na apostila agora como que ficou. Os índices ficaram exatamente o quê? Os mesmos. E aí agora, neste caso, eu vou fazer o quê? Raiz a sexta de 27 vezes 25. Raiz a sexta, ó, 27 vezes 25, ó. 7 vezes 5, 35. 5 vezes 2, 10. Com mais 3, 13. 7 vezes 2 vezes 7, 14. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 5. 4 mais 3, 7. Raiz a sexta de 675. Essa foi a resposta da letra D. Letra E, ó. A letra E fala o seguinte para nós. Raiz a quarta de 800 dividido, né? Por raiz a quarta de 2. Primeiro, os índices não são iguais. Então, o que eu posso fazer aqui? Dividir, ó. Porque os índices são iguais. 800 dividido por 2. Raiz a quarta. A letra F fala assim para nós, ó. Raiz quadrada de 2 dividido por raiz a quarta de 2. A ideia aqui é deixar sempre no mesmo índice. Então, para deixar no mesmo índice, o que eu vou fazer, ó? Aqui, de novo, índice 2 não preciso colocar. Vou colocar para a gente entender um pouco melhor. Se eu multiplico aqui por 2, só que se eu multiplico o meu índice,
eu também acrescento no expoente. Tudo que a gente faz no índice, a gente também faz no expoente, e vice-versa, tá? Dividido por 4, 2. Agora, vamos lá, vamos multiplicar esses dois primeiro, né? Vamos lá. 2 vezes 2, 4, 4. Dividido por raiz a quarta. Agora eu posso fazer o que, ó? Divido esses dois. Raiz a quarta de 2. Bom, este foi o exercício de número 2. Vai ter a continuação depois, aliás, de número 3, vai ter a continuação do exercício de número 4, 5, 6 e 7 da próxima aula do assunto de revisão aí do nosso primeiro bimestre.